Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sala de Cirurgia, um projeto da Scientific Research Co. Eu sou o Maurício Rafaeli, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, e nós estamos aqui hoje também com o Dr. José Carlos Garcia Júnior. Olá, boa noite. Também sou médico especialista de ombro e cotovelo. Estou aqui com meus amigos Maurício Rafaeli, Daniel Esperante, Ricardo Basile. Gostaria então que vocês se apresentassem, cada um na sua área aí. Ricardo e Daniel, por favor. Boa noite, meu nome é Daniel Esperante, que o Zé Carlos já falou. Sou cirurgião de joelho, tenho uma experiência aí já de 25 anos de formado, né? E há 20 anos já praticamente na cirurgia de joelho. E eu agradeço o convite, né, de estar aqui junto com vocês. Também é um prazer estar aqui para a gente bater um papo bacana sobre sala cirúrgica e centro cirúrgico. Senhores, boa noite. Eu também agradeço o convite. Eu sou cirurgião de quadril também há 20 anos, 25 de formado, e acho que dá para trazer uma experiência bem interessante de centro cirúrgico, já que é o nosso dia a dia. Nós vivemos mais do que metade da nossa vida dentro de um centro cirúrgico. Perfeito. Nesse podcast, a gente trará assuntos da área médica ligados à sala de cirurgia, atendimentos de pacientes, conhecimento de pós-operatório e experiências individuais. Talvez a grande vantagem do nosso podcast, a grande diferença do nosso podcast seja essa integração que a gente pode ter com amigos. Nós somos 4 cirurgiões aqui ortopédicos, que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de formado, nós somos muito próximos, então a gente consegue bater um papo extremamente agradável e com experiência já na área, né? Esse podcast, ele aparece no Scientific Research Co., numa página do YouTube, que vai aparecer aqui embaixo de vocês aqui, e siga as páginas e acompanhe elas para ver os novos episódios que vamos lançar de uma maneira mais corriqueira. E, Dr. José Carlos, o que você espera do podcast da gente? O que você espera do nosso bate-papo? Eu espero que a gente desmistifique um pouco o centro cirúrgico, mostre um lado do ortopedista que não é só o lado do homem com martelo, né? Porque o ortopedista é muito parecido com o Thor, né? Fica com o martelo o tempo todo, faz umas bobagens e tal, mas não é a verdade. A gente quer mostrar como é que funciona o centro cirúrgico, que tudo a tecnologia do centro cirúrgico, as novas coisas que estão envolvidas, como a medicina evoluiu de uma forma bem escalonada e positiva para o paciente, e como que está sendo o treinamento dos médicos nesse momento. Eu acho que tudo isso é muito importante, as pessoas têm que entender como é que estão sendo essas novas relações com as tecnologias. Isso eu acho que é bem interessante, né? Perfeito, perfeito. A ideia realmente é a gente poder entrar no assunto sala de cirurgia, no ambiente médico que a gente bem conhece, para poder levar para o público uma experiência agradável e entendimento e desmistificar, como o Dr. José Carlos bem falou. A gente não pode esquecer que para um podcast desse funcionar, a gente tem que ter patrocínio, a gente tem que sempre auxílio. Então nós gostaríamos de agradecer também ao patrocinador Implantcast, que está com a gente, não só nesse projeto, mas em vários outros projetos que a gente faz, e sem vocês é muito difícil que as coisas aconteçam de uma maneira correta. Mais uma vez, Implantcast, obrigado pelo apoio. Então vamos lá. Nós estamos aqui para conversar sobre sala de cirurgia. Daniel, Ricardo Basile. Fala um pouquinho, vou começar um pouco com o Daniel. Daniel, fala um pouquinho da tua experiência dentro do centro cirúrgico, das realidades do centro cirúrgico que você vive aqui em São Paulo. Fala um pouquinho do teu ambiente, como é que você gosta de lidar, como é que você trabalha com a tua equipe. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente tem o mesmo tempo de formado, experiência de centro cirúrgico, né? Mas se a gente avaliar durante a nossa vida, né, e obviamente como tudo, né, quanto mais velho você vai ficando, mais experiente você vai tendo. Mas as realidades foram diferentes, né? Então todo mundo começa num princípio, às vezes, num hospital menor, num hospital público, não é um hospital privado, não é o melhor hospital privado. E à medida que você vai crescendo, você vai refinando um pouco o seu local de atuação, né? Então, se a gente for falar de realidade, a realidade de São Paulo é uma realidade de centro cirúrgico. E isso pode ser uma realidade diferente no hospital público e no hospital privado. A realidade do interior é uma outra realidade, mesmo sendo num hospital privado, né? Então, o que é essa realidade? É acesso a material, é organização dentro do centro cirúrgico, é acesso à tecnologia, porque muitas vezes isso também está relacionado a dinheiro,
o quanto que você pode usar para o seu paciente com relação à tecnologia. Então, os 4 aqui são cirurgiões de um centro que é São Paulo, né, com experiência mundial aí, né, são instrutores de treinamento médico de empresas internacionais. E, obviamente, que hoje a gente tem uma experiência dentro de centro cirúrgico, vivendo talvez no melhor dos mundos. Mas isso não é a realidade de todo cirurgião. Não é a realidade do cirurgião que está começando, não é a realidade do cirurgião que está no interior. Mas a gente é privilegiado. Eu posso dizer que a gente é privilegiado em centro cirúrgico, em hoje ter o que tem de melhor de estrutura. Daniel e Ricardo, vocês acham aí que a gente hoje tem uma estrutura muito similar ao que se tem lá fora, até nos Estados Unidos, nos melhores hospitais de lá? Assim, nós vivemos hoje essa estrutura? É interessante, né, que... Nós, estou falando nós aqui, né? Não, Porque é interessante assim. que a ortopedia no Brasil está super desenvolvida. Então, a gente tem acesso e disponibilidade das novas tecnologias ao mesmo tempo que elas são lançadas no exterior. Então, você vai para o Congresso americano, questão de poucos meses, você está com o mesmo tipo de implante que foi lançado lá, com a mesma técnica que a gente pode aplicar com o mesmo aprendizado, né? Então, isso é uma coisa que faz com que a ortopedia brasileira se compare às melhores ortopedias mundiais, né? Mas tem uma coisa que é importante, é que assim, o centro cirúrgico nem sempre é um sucesso. O centro cirúrgico a gente sempre tem problemas dentro do centro cirúrgico, eventos engraçados. E aí, Basílio, o que você lembra de alguma coisa que você teve que se livrar de alguma coisa no centro cirúrgico? Porque o que o povo quer saber é o seguinte, o povo não quer saber tudo que dá certo, o povo quer saber o que dá errado. Não, eu acho que é interessante que as pessoas saibam que quando a gente está entrando numa cirurgia, não há um clima tenso, não há um estresse, todo mundo barulho quieto. de monitor cardíaco. Como faz parte do nosso dia a dia, a gente leva super na boa. Em alguns momentos você acaba ficando muito mais sério, mas normalmente a cirurgia é como se você estivesse dirigindo um carro. Então, de tanto que você faz, é algo habitual. Então, poucos momentos de estresse ocorrem na sua vida como cirurgião depois de alguns anos, né? Daniel, você costuma ouvir música durante a cirurgia? Como é que você faz na sala? Olha, eu gosto de ouvir música, principalmente nas últimas cirurgias, né? Porque eu acho que isso dá um estímulo maior para a equipe e deixa a equipe ligada. É lógico que, assim, às vezes você tem que, né, dar oportunidade para o seu instrumentador, para o seu assistente escolher a trilha sonora, e não, aí que não. a gente vai ter problema. Né? Então, se eu gosto de um rock, o outro gosta de um sertanejo, e às vezes você deixa o residente também. Por exemplo, um residente nosso desse ano... Que é funk. Não, ele resolveu escolher. E aí parecia uma balada de Ibiza, né? Que era a música que ele gostava, né? Duvidoso, mas... Né? Mas eu gosto do rock. Você, Basílio? Eu não gosto de música? Não, eu gosto, mas não dentro da sala de cirurgia. Sala de cirurgia... Para mim, a música acaba me desconcentrando demais. Então, eu prefiro... Você desconcentra com música? Tem gente que concentra mais com a música. Você concentra? Eu concentro com a música. Eu concentro com a música e com mais agitada parece que me concentra mais. Mas o Basílio falou uma grande verdade que eu acredito, é que assim, a prática leva você no centro cirúrgico ter uma atitude mais natural, né? E cada um traz a naturalidade que tem para dentro do centro cirúrgico para sentir cada vez mais confortável. Então, existe essa variação. Basílio, por exemplo, eu adoro música, mas no centro cirúrgico eu tenho uma concentração diferente, que eu não preciso da música. E nós outros 3 aqui, nós já usamos a música como uma manobra para nos empolgarmos a operar, a nos concentrarmos, a nos focarmos. Então, assim, essas variações que são variações muito legais. O que eu acho que assim, que todo cirurgião, e aí quanto mais experiente cirurgião, ele estabelece uma rotina. Perfeito. Então ele vai ter a sua rotina. E essa é uma ideia que né, até para quem está começando, né, que tem pouca experiência, que não estabeleceu sua rotina exatamente por falta, e muitas vezes a gente vai estabelecer uma rotina por coisa que deu errado.
As coisas que dão certo, ok, mas as coisas que dão errado a gente vai modificando. De norteio. E essa rotina que eu acho que é o mais importante no centro cirúrgico, para transformar aquele clima num clima que não seja pesado, não é um clima de piada, então o que eu prefiro me concentrar tudo, a gente não fica brincando ali, a gente sabe que a gente tem que fazer aquilo, mas é óbvio, com 20 anos de carreira de centro cirúrgico que a gente tem, a coisa fica mais fácil. E eu falo mais, a gente está falando de um cirurgião de joelho que só faz joelho. Um cirurgião de quadril só faz quadril. Um cirurgião, 2 cirurgiões de ombro que só fazem ombro, né? Então isso talvez tenha sido uma opção nossa, não sei. Talvez isso seja o mais correto, também não sei. Mas como você faz aquilo e você se especializa naquilo, você cria a sua rotina, é bem mais fácil. É mais fácil. Sim, você domina mais, eu acho, que toda a situação. Porque quando você pega o traumatologista, no geral, ele pega o corpo inteiro, tem que saber vasos, nervos do corpo inteiro, e muitas vezes a coisa vai ficando cada vez mais complexa, né? Que a gente vai estudando cada vez mais, as coisas são cada vez mais complexas e a gente não consegue dominar tudo. O que vocês acham aí dessa especialização que o Daniel falou? O que você acha? Na verdade, assim, o que a gente faz eu acho que o Bacilo e o Daniel, eles falaram coisas que se complementam, né? A experiência e a confiança que a gente tem no centro cirúrgico. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, o ortopedista, o bom ortopedista, ele sempre busca cursos, ele busca se atualizar, ele busca tentar entender esse novo mundo que a gente vive. Então, a gente hoje tem uma explosão de tecnologia na parte ortopédica, com robôs nos auxiliando na cirurgia, tanto para você fazer uma cirurgia ou quanto você fazer uma técnica cirúrgica, quer dizer, você está tendo ajuda hoje da inteligência artificial em cima da gente, e a gente não sabe isso, a gente não é formado com isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se atualizar com cursos, né, que levam a gente a ter o conhecimento dessa nova área, dessa nova tecnologia. Holografia, o que você acha? Funciona bem? Talvez no futuro seja também uma possibilidade? Eu acho que a gente... eu particularmente gosto das novas tecnologias, eu sei que o Basílio e o Daniel também gostam. Nós vamos falar de robô daqui a pouco e os dois estão na mira. Eu acho que assim, você trazer um ambiente virtual para dentro de uma sala cirúrgica que pode te auxiliar a nortear você ter uma melhor qualidade da cirurgia, né? Com hologramas, com óculos de realidade virtual, que podem te acelerar alguns processos que você teria dificuldade, até mesmo para ver os exames do doente de uma maneira mais fácil ou mais próxima da realidade que você está vendo. Eu acho que talvez isso seja, eu não vou dizer para você o futuro, mas talvez seja um adjuvante que a gente vai ter em ajudar a gente. Não acho que é uma coisa para todo mundo, não acho que é uma coisa para todas as cirurgias, mas ele vai com certeza ser um adjuvante. Você acha que a holografia pode ajudar bastante, Basílio? Eu acho que é uma questão de poucos anos para isso se tornar uma realidade na nossa especialidade. Nos Estados Unidos, eles estão para lançar, pelo menos na minha área de quadril, um aparelho onde você consegue fazer uma imagem por holograma e através da pele você tem a imagem do osso. Então, quando você coloca o seu instrumental por uma via muito pequena, onde você não consegue saber onde está o osso na posição, com o holograma você consegue enxergar perfeitamente. É brilhante, mas ainda está em desenvolvimento. Mas, como eu disse, o que é lançado nos Estados Unidos, logo em seguida está no Brasil. Então é uma questão de tempo. Eu vou te contar tempo. que esse esquema holográfico que você está falando, na nossa área do ombro, ele já é uma realidade bem legal. Nós temos médicos na Europa que já estão lançando esses óculos de realidade virtual, em que você consegue reproduzir no doente o exame para saber qual é o caminho que você tem que ter em relação à tua cirurgia. Isso já é uma coisa que já acontece. O problema disso tudo, lógico, como tudo na medicina, é custo. Né? É o quanto isso vai chegar para a gente, o quanto custa o final da linha para que a gente possa usar isso. Mas eu concordo com você plenamente que essa tecnologia ela vai chegar, ela vai ser uma realidade e nós vamos ter que aprender a fazer isso. Né? O Daniel ele tem uma experiência muito grande com robô na prótese, né? Que é um outro tipo de ajuda na tecnologia. Como é que você vê o uso da robô na artroplastia na prótese do joelho, Daniel? Eu acho que assim, primeiro, né, no Brasil, o robô é uma tecnologia relativamente recente. Existem alguns tipos de robô, né? E assim, o que eu acho que o robô ajuda é aquilo que o olho humano não vê. Então, quando a gente fala de robótica em cirurgia de joelho,
e no Brasil a gente tem 2 robôs, a gente está falando, a gente está esquecendo um pouco que já no passado a gente já começou a fazer um pouco disso com navegação, né? Uhum. Então, assim, o robô hoje ele é uma prótese navegada com auxílio de um braço robótico que pode posicionar o guia, pode te posicionar a serra, mas ele facilita, né? E que eu acho que esse que é o entendimento, e aí não é só o robô, é a própria navegação mesmo, ganhando força novamente, né? E aí a gente fala muito de americano, né? Porque americano não acreditava em navegação. Agora que veio o robô, eles acreditam na navegação, né? Mas, realmente, na hora que a gente começou a fazer, você percebe que existe uma diferença. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. É lógico que precisa ser... todo mundo precisa ter um acesso, mas precisa começar com o outro para ter acesso. A gente está falando, tem robô de $1 milhão, entendeu? Mas é importante lembrar que o robô que a gente usa na ortopedia é diferente do robô que se usa Em outras nas cirurgias Sim. urológicas. Sim, né? sim. Eu A uso finalidade é diferente. Na verdade, aqui é que a gente conversar sobre tecnologia robótica, a gente tem o médico que introduziu na parte do ombro o robô como um auxiliar cirúrgico, né? O José Carlos Garcia, ele trouxe para a gente uma tecnologia e vem desenvolvendo essa tecnologia robótica no Brasil. Então, talvez seja o grande ícone atualmente da cirurgia robótica do Brasil na área ortopédica, né? Que aí seria um outro papel do robô, né? Seria o papel do robô que ele é um auxiliar direto do procedimento cirúrgico e não um complementar do procedimento cirúrgico. Quando você consegue operar à distância, né, Zé Carlos? Existem 2 tipos de robô aí. Tem um robô meio autômato, né, que você faz uma programação prévia. Você escolhe o que você quer que o robô faça. Mas o médico é importante, ele Sim, tem que escolher. o Você médico tem que tem que aprender escolher. a fazer a escolha. E a outra coisa que a gente tem que sempre lembrar é que o robô ele não vai operar sozinho. Você vai ter que dar os caminhos para ele e ele vai te aumentar a precisão. Mas Perfeito. você tem que ir ali e escolher todas as coisas. Perfeito. E tem o robô, que é tipo o robô cirúrgico que a gente tem mais comumente por aí, que tem na Uro, tudo que nós temos usado para partes moles já há alguns anos. Eu comecei a fazer isso em 2009 lá em Estrasburgo. E a gente veio evoluindo, e hoje tem alguns procedimentos aí que são bem interessantes com o robô. Mas eu acho que essa evolução da robótica e também da navegação dentro da ortopedia, principalmente no joelho, eu acho que é que você tem que ter mais cuidado com os ângulos. No quadril também você vai ter que ter bastante cuidado, porque são articulações mais de carga. E no ombro, eu tenho visto alguns trabalhos e algumas coisas falando com o pessoal que está desenvolvendo. A gente está ajudando a desenvolver o robô do ombro, um dos robôs do ombro, de prótese. E eles têm falado a seguinte frase: olha, eu vi como é que você muda a precisão das coisas e às vezes o que eu achava que seria o ponto ideal não é o ponto ideal pela programação que a gente faz prévia e pela robótica. E aí por isso que eu falo do olho humano. Então, se a gente está falando de uma precisão, às vezes, milimétrica, está falando 2 milímetros, 3 milímetros, talvez, o que o olho vê? 3 milímetros é fácil Não de consegue, perceber, muito não é? difícil. Então, acho que a precisão é importante. São milímetros e ângulos. Nós só falando de 2, 3, 5 graus. Isso pode talvez melhorar como é que fala? O tempo da prótese, ou seja, o quanto tempo essa prótese vai durar, porque ela está numa posição mais adequada. A gente não tem essa resposta, Não. mas talvez. Uhum. O que a gente percebe, pode falar, porque a experiência, inclusive mundial, não é uma experiência para se falar de longevidade de prótese. Não sei se no quadril também é assim, mas a gente sente uma diferença, e aí o que justifica, né, se falar, os artigos falam, a prótese robótica ela dói menos. Ela dói menos porque você mexe menos em partes moles. Não, realmente, você mexe um pouco menos em partes moles. Eu não sei se seria isso, viu, Daniel? Mas eu acho que é mais pela precisão. É a precisão. A minha opinião é a precisão. Talvez essa precisão faça uma diferença. Eu vou abrir, eu vou mexer do mesmo jeito em partes moles, mas a precisão realmente de uma colocação que ele te dá, e aí isso é pela navegação, né? A navegação é a combinação de exames de imagem, então eles conseguem sobrepor o exame de imagem com a navegação ou com a parte holográfica, e aí você consegue, aí você usa o robô para fazer o corte preciso que você programou. Eu acho que assim, quando a gente vai falar em relação à robótica e à precisão, né? Isso é uma coisa que está muito na nossa realidade hoje em dia. E eu vejo que o Basile, ele no quadril dele tem uma preocupação na precisão. Você, Daniel, no joelho tem outra preocupação na precisão. E nós no ombro temos outra preocupação na precisão, né? Então,
talvez os ângulos para nós em relação ao quanto o olho humano acerta ou erra, né? Você teria uma coisa mais de carga, de eixo do joelho, o Basílio teria uma coisa mais rotacional, ele não pode colocar uma prótese numa rotação diferente, porque você mexe em toda uma alteração de carga do membro inferior, podendo até prejudicar o joelho no futuro. O ombro já é uma articulação completamente diferente, ela é muito mais móvel, então ela depende mais da partes moles do que teoricamente as outras articulações dependem. Mas isso é uma realidade que não tem jeito. E para essa realidade, a gente tem que se atualizar, né? Então, aqui na Scientific Research Co., a gente tem cursos que a gente vai fazer e vai promover, porque a gente quer levar essa tecnologia para as pessoas, né? E o nosso instituto que a gente faz, a gente participa numa parte institucional de ensino, o Instituto Neon também tem cursos que levam a gente a mostrar para as pessoas essa nova tecnologia. E a gente vai ter um curso recente agora, né, Zé Carlos? Sim, vai ter um curso agora em maio que a gente vai fazer de ombro, de uma atividade que com cirurgias ao vivo, né? Porque as pessoas elas querem ver não só o que acontece no resultado da cirurgia, cirurgia dictada, mas qual é a dificuldade que você tem durante a cirurgia. Como você faz? Como que você dá aquele ponto que às vezes é mais difícil. Concordo. Tá? Então, assim, o treinamento é muito importante. Treinamento na robótica é importante, navegação é importante. Eu acho que tudo isso, além do treinamento na própria artroscopia, que aí com o joelho tem mais, no quadril tem menos artroscopia, mas hoje em dia está cada vez mais tendo artroscopia, tem mais espaço. A gente precisa saber dominar todas essas técnicas e elas vão mudando. Os materiais vão mudando, as coisas vão mudando, tudo vai evoluindo e a gente precisa estar sempre nessa vanguarda. Se a gente quer estar tendo o Brasil na frente nessa vanguarda, eu acho que a gente tem que manter essa educação continuada. E voltando um pouquinho aí para a robótica que a gente estava falando, para essa parte de holograma, não a holografia igual a gente via lá no Star Wars, né, que a princesa Leia aparecia de repente, aparece um fêmur de repente na sua frente também, Basílio. Mas assim, eu queria saber se você acha que talvez tenha tanta diferença entre essas duas coisas. E depois também, com o Daniel, eu queria ver que existem alguns medidores de pressão, que além da robótica de você acertar também a precisão, você pode fazer um refinamento maior com os medidores de pressão ali do joelho, né, que tem hoje em dia, né, para você poder fazer um ajuste fino no final. Vocês podem me falar um pouquinho, começando o Basílio? Eu não entendi a sua pergunta. Eu queria... a minha pergunta ficou um pouquinho complicada. Tá. Deixa eu me fazer explicar. Ele quer que você compare a Princesa Leia com o Fêmur. Eu quero Princesa Leia. Eu quero que você fale da Princesa Leia que aparece quando você vai operar. Não, na verdade eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha quanto à holografia e a robótica. Você acha que elas são comparáveis? Você acha que elas podem ser... De repente você tem uma diferença que é tão pequena que talvez o custo não valha para algumas coisas. O que você acha? Agora eu vou dizer uma coisa que não sei se vocês concordam comigo, mas a robótica não tem nada de novo. Concordo. Há mais de 15 anos que eu vou para o congresso de prótese nos Estados Unidos e o robô tá lá. Seja o Mako, seja outra marca, mas o robô tá lá. E estava encostado num canto da exposição e nunca ninguém deu bola para ele. O coitado foi largado durante muito tempo, porque o custo era muito alto. Sim. E porque não havia muito interesse. Você pega a maioria desses robôs são robôs europeus, né? Aí você tem que ver quem que não tinha interesse de achar o robô interessante, né? Isso é verdade. Você pega, por exemplo... A maioria deles são franceses, né? Tecnologia francesa, tudo, né? E aí é a história que eu falei da navegação. A navegação agora está dando certo, por quê? Não, a navegação está aí há muito tempo. Para o joelho mais, talvez, do que para o quadril, entendeu? Agora, o que eu acho que é interessante da gente discutir não é a questão do robô, do corte preciso, e sim a história da navegação com a realidade virtual, entendeu? Então, a minha navegação com realidade virtual, ela é a mesma do que eu... Né? Então, eu fiz a navegação virtual e peguei o braço para me... Não sei dizer isso. E a navegação, eu fiz a minha especialização em 2002. Acho que em 2003 ou 2004 eu fui para a Alemanha e quando eu voltei, junto nós trouxemos a tecnologia
do navegador alemão. E várias faculdades começaram ao mesmo tempo. Veja, hoje praticamente ninguém usa o navegador inicial que nós trouxemos lá 15 anos, 20 Mas o anos funcionamento, você acha que de agora é muito parecido com aquele? É uma evolução simplesmente daquele? Ou de repente, você teve aí uma gourmetização, porque foi para os Estados Unidos mais, e aí tudo que vai para os Estados Unidos começa a virar negócio? Eu acho que isso tem que se pensar, sim, porque A tecnologia da navegação entrou no mercado americano, entrou no mercado brasileiro, foi deixado de lado tanto em um quanto no outro. E agora entrou a tecnologia do robô. Se vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu com o velho navegador, eu não sei. É possível. Eu vi uma reportagem atualmente que o Rosa vendeu, acho que uma coisa absurda agora de novo, agora nos Estados Unidos. O Meiko tinha vendido também, vem há anos vendendo coisas absurdas lá. Então, assim, talvez com esse aporte financeiro venha uma pressão também para você usar esse tipo de tecnologia. A gente tem que tomar cuidado também com isso. Para casos mais complexos, talvez seja melhor. Para casos mais simples, onde você tem eixos mais naturais, talvez. Será que faz tanta diferença? O que vocês acham? O problema é o que eu a acho sociedade... que por enquanto, e até em termos, posso falar do robô de joelho, ele não está tendo custo adicional. Então, se você não tem custo adicional, Pode usar em tudo. aí eu acho interessante você usar a tecnologia a seu favor. E existe uma diferença entre os robôs do casamento da imagem prévia que ele tem de um exame, seja de raio-x ou nenhum exame, você só navega, e um exame tomográfico, que você vai ter que captar aqueles pontos e o software vai te dar. Fala assim, olha, não são esses pontos que você captou, porque eu tenho o exame. Então tem navegação que você faz as captações, mas você não tem esse exame teoricamente carregado para falar, ó, é aquilo que você está navegando. Então, essa é uma evolução, a primeira evolução, na minha opinião. E existe uma diferença entre os dois robôs. O Rosa e o Meiko são completamente diferentes. Então, eu tenho a opção por um, né, de usar, porque tem essa questão do exame. Né? Agora, se eu falar eu falar do Meiko, por exemplo, para joelho, agora se eu perguntar, e o Meiko para quadril, Basili? Fala, putz, Daniel, talvez para mim, não sei, pode ser que ele fale o contrário, mas para quadril não vai tão bem. Não faz tanta diferença. Então, joelho, mas na minha opinião, faz. isso é uma coisa que nós vamos ter que esperar para ver. Sim. Porque na parte de navegação de quadril, apesar da gente ter uma precisão muito maior na navegação, o resultado a médio e longo prazo foi igual a não navegar. Então, talvez foi uma das razões de se abandonar essa tecnologia. A curto prazo e de longevidade das então, não mudou. Você acha que não mudou? Não. Não mudou ou não foi estatisticamente as próteses não duraram mais aí é uma porque estavam numa posição super ideal. A variação permitida, talvez o quadril, você tenha uma possibilidade de angular mais os implantes, mas essa variação não possibilitou uma maior longevidade das próteses. Por isso que a parte de robô nós vamos ter que avaliar daqui a alguns anos, porque agora que o mundo inteiro está fazendo em peso. No joelho tem uma diferença que é o seguinte, o que é a navegação, e mais recentemente, com mais navegação e mais robótica, as coisas mudaram um pouquinho. Você começou a rediscutir aqueles conceitos que a gente tinha de posicionamento de prótese. Começou a falar assim, opa, peraí, aquele jeito que a gente falava que a prótese tinha que estar assim nessa posição, não é bem assim. Eu posso aceitar uma posição um pouquinho mais em varo da tíbia, por exemplo, que era uma coisa que a gente não aceitava. Você pode, para você ter um eixo mecânico, você consegue varizar um pouco mais o fêmur. Ou seja, você consegue botar no eixo mais correto de acordo com o planejamento. E aí, assim, e aí o que a gente faz, que é a nossa base, é tentar reproduzir a anatomia. É lógico que numa prótese é difícil, mas você tem a prótese customizada, por exemplo. Uma prótese que ela busca a anatomia do paciente, que é uma prótese feita para o paciente.
Então, buscando o que é anatomia. E talvez buscando a anatomia, não sei talvez se isso vai mudar com relação à duração da prótese. Mas em termos de satisfação do paciente, se a gente fala de prótese de joelho, os Estados Unidos tem uma insatisfação de 20% de colocação de 20% prótese. de É prótese? alto, é bem alto. Quanto que é mas de você quadril? pode- Por isso que eu só faço quadril. Mas aí você vai analisar Quadril, o quê? o paciente sempre vem sorrindo no Cê- consultório. cê- Joelho é sempre chorando. Você vai analisar, entendeu? Quando você indicou, entendeu? O paciente tem uma Momento da artrose no indicação. joelho, chegou no consultório, você tem que colocar uma prótese. Não, mas não tratou nada. Tudo bem, coloca uma prótese. Então, assim, tem várias questões. Né? Mas talvez não reproduzir a anatomia como ela é, seja um fator aí para insatisfação. Uma coisa que mudou, Zé, acho que nesses anos todos, é o seguinte. Provavelmente o sistema de navegação que o Basile trouxe para o Brasil... Ele tinha Não, uma- pera, não fui eu que trouxe. trouxe a tecnologia da É, ideia de exatamente. fazer. Você, Não você, comprou, você nome comprou um lá. não foi negócio você e botou que na comprou o mala, é negócio, isso? Você pôs na Você mala. botou na mala. Você trouxe não pra pagou cá. alfândega. Eu tenho Não, certeza nós que você não pagou fomos em alfândega. alguns cirurgiões e implantamos isso. A mesmo tempo. forma de que a gente olhava a anatomia do doente há 20 anos atrás não é a forma que a gente olha a anatomia do doente hoje nos softwares. E a gente ainda tem uma outra variabilidade. Cada software que você usa capta as imagens do doente vindas de maneiras diferentes. Então a gente não sabe nem qual é a captação ideal que a gente tem de imagem ou de eixo. Como o Daniel falou, cada robô, cada tipo de robô, ele tem uma captação, tem uma orientação com pontos anatômicos, com ponto de tomografia. Mas se você pegar como o robô traz essa tecnologia da tomografia para ele, cada sistema faz um jeito diferente. Isso não ombra uma grande realidade. A gente faz coisas muito diferentes. Sim. Sabe só que a gente tem uma preocupação que boa parte das pessoas que vão ver a gente aqui não sabe quem é a Princesa Leia. O Dr. José Carlos ele acabou de se entregar em relação à idade. Pô, a Princesa Leia foi lá do Guerra nas Estrelas. Não, as aparecia. pessoas não sabem, as pessoas não sabem. Mas Zé, ninguém fala Guerra nas Estrelas. A molecada fala Star Wars. Star Wars. É. Não, na minha época era Guerra nas Estrelas. Você via o negócio dublado. Eu era criança. E aí a gente vai num outro aspecto, né? Que essa tecnologia ela traz coisas, artroscopias. Basile, e depois para o Daniel também a mesma pergunta. Quais que seriam para vocês a tua realidade assim das cirurgias mais comuns que vocês fazem? Como é que é a vida de vocês em relação dentro da centro cirúrgico? O que vocês operam mais para o Olha, público entender? o meu dia a dia é de artroplastia, é de prótese. Então, as patologias são variáveis, mas realmente a minha especialização é em prótese. Quem é cirurgião de quadril consegue também expandir, faz a parte de artroscopia, faz a parte de trauma, fratura de acetábulo, coloca a mão na fratura de bacia, mas o meu dia a dia é de prótese. Nos Estados Unidos é interessante, porque eles são ou joint arthroplasty, São técnicos. ou sports medicine. Inclusive, uma coisa que estava se falando é que hoje nos Estados Unidos está muito difícil de arrumar cirurgião de próteses. Sim. Joint replacement. Por causa do dinheiro. Eles pagam pouco. E o cirurgião de prótese, É sempre ele não foco. topa receber pouco, porque a responsabilidade é muito grande. Certo? Certo. Vocês, com certeza, melhor do que eu. Você, quando faz, eu quero que vocês me confirmem, quando você faz uma artroscopia, você vai dormir tranquilo. Você faz uma prótese, você perde o sono uma semana. Até o doente voltar com você no consultório. Não, E ver que tá tudo bem. não é nem só isso, porque a complicação não pode vir na primeira semana, pode vir na segunda semana, na terceira Terceira, semana. 1 mês, 2 meses, Né? Eu acho que 6 o nível, meses. e aí por isso que inclusive abre hoje, né? Eu acho que a gente é meio old school e raiz de assumir, falar assim, ó, a gente vai assumir a responsabilidade e vai fazer. Você tem muitos novos profissionais hoje que preferem se adequar a um mercado que é um mercado que, obviamente, tem o seu papel, tem a sua importância em oferecer uma melhora para o paciente, mas em termos de avançar no risco e na responsabilidade, ele vai até um limite. Fala assim, ó, isso aqui é o meu limite, entendeu? Então, acho que o cirurgião, e a gente tem uma formação, você estava falando da formação, que é uma formação que eu chamo de vertical. O americano ele tem uma formação horizontal. Então, ele vai lá, ele faz sports medicine e fala assim, olha, teu problema acabou aqui, você agora acompanha com outro médico. Você tem que colocar uma prótese.
A gente não, a gente tem uma formação vertical. A gente sai da artroscopia, o cara pode acompanhar 20 anos com você, tem uma artrose e vai colocar uma prótese depois. Explicando para as pessoas mais ou menos o que acontece é que nos Estados Unidos ele tem um especialista em artroscopia. Aí ele faz artroscopia de joelho, de quadril, de ombro, ele só faz isso. Só que, por outro lado, você tem uma especialização em artroscopia, mas você não tem uma especialização na articulação. Então ele sabe mais coisas, mas menos profundo. Né? É um oceano de sabedoria, mas uma profundidade desse tamanho de 2 centímetros. É mais ou menos isso. Enquanto no Brasil, a gente vai para um lado diferente. Você tenta fechar muito esse ângulo para uma articulação específica, e aí a pessoa vai saber absolutamente tudo dessa articulação. É isso que o Daniel está falando, só para explicar para o público mais leigo. Sim, e uma coisa que as pessoas têm que entender, principalmente o público mais leigo, é que a gente parece que fala que o paciente chega para a gente com uma doença, e a gente leva para o centro cirúrgico e a gente opera. Mas as pessoas não têm ideia de quanto a gente se planeja para fazer um procedimento cirúrgico. O quanto a gente dá importância para aquele doente, para a doença dele. Quer dizer, a cirurgia não é só no ambiente cirúrgico, certo, Basílio? Certo, Daniel? Quanto vocês gastam do tempo privado de vocês, às vezes fora do consultório, para planejar um procedimento cirúrgico para ter sucesso. As pessoas esquecem um pouco disso. É como se a gente não deixasse de ser médico. A gente é praticamente médico o tempo inteiro. E quando você não está atendendo no consultório, você não está operando no hospital, você está planejando as cirurgias que você vai fazer para frente. Essa é uma dedicação que as pessoas às vezes esquecem. Como é que é a tua experiência em relação a esse planejamento das próteses, Basílio? Eu acho que uma coisa que faz diferença é você estar com a barba branca. Então, Estamos todos. tem... Eu Exatamente. vou deixar a barba. Tá sem barba, o Daniel tá sem barba. Então quer dizer que ele tá... Não, mas assim, se você olhar aqui o coquinho aqui, você vai ver que tem experiência, que já deu tempo de cair quase todo o cabelo. Nós temos um amigo que caiu praticamente tudo, ele repôs agora com o cabelo do peito, Veja, né, o Sérgio. E aí... Mas eu digo, a barba branca faz muita diferença, porque conforme você vai ganhando experiência, na hora que você vê o seu paciente, tratou e acabou por indicar uma cirurgia, você já vai prever quais os passos e as possíveis complicações intraoperatórias. Perfeito. Então, a barba branca te dá tranquilidade dos steps intraoperatórios e conforme você vai ter complicações, você já sabe Vai o resolvendo. que você tem que usar para resolver. Outra coisa que é importante é ter tranquilidade para saber que não é para operar aquele paciente. Que se for operar, vai dar besteira. A indicação não é aquela do livro. Como tem um provérbio na nossa área que diz o seguinte: indicar uma cirurgia é fácil. Contraindicar uma cirurgia é muito mais difícil. E outra é que o médico pode atrapalhar e piorar também. Sim, né? além de tudo. Em vez de... Agora, o que o Basílio estava falando, eu queria complementar uma coisa, que é o seguinte, que essa barba branca, ela dá essa experiência de centro cirúrgico, né? De programar, de escolher a melhor tecnologia, às vezes não a de ponta, mas que você tem o mesmo resultado Confiança e resultado. e para o seu paciente, mas também te dá a experiência do antes. Eu acho que isso é muito importante, né? O alinhamento de expectativa com o seu paciente. Daí entra a história do quando indicar, quando não indicar. Você entendeu? O que você está imaginando? Ah, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar pirueta. Eu falei, não, peraí, não é bem assim. Então, isso também se transforma em sucesso depois. Isso é importante, a gente trazer a expectativa do paciente para a realidade. Porque os pacientes, geralmente, eles acham, eu vou operar, no outro dia eu já estou bem. Isso não é verdade. Não é uma verdade. A segunda coisa... Na grande maioria das vezes não é verdade. Eu vou operar e eu vou ficar 100%. Não, às vezes você vai ficar 80%, 90%. Exatamente. E isso que eu acho que falta, às vezes, na experiência. Alinhamento de resultado com a barba branca, com o Basílio. Eu gosto muito de falar isso. Alinhamento de expectativa é fundamental. Você precisa acertar. E no pós, vocês acham que isso também faz uma diferença? Eu acho que você explicar para o seu paciente o que vai acontecer, e aí eu sempre gosto, estratégico, de você não criar uma expectativa de curto prazo. Eu acho que você tem sempre que ponderar com o seu paciente, colocar ele, né, no que vai acontecer, e é muito mais fácil você surpreender o seu paciente do que você decepcionar. Então,
hoje em dia, até sou muito mais cuidadoso, entendo, né, o paciente dá sinal, né, que vai dar errado. Sim. Ele dá sinal, às vezes a gente não entendeu, a gente não percebeu. Então, e aí por isso que talvez o cirurgião brasileiro é muito de prótese, a gente está falando, né? Quando é que você vai fazer? O paciente pede a prótese, né? Não sei se o quadril o quadril deve falar isso, Totalmente. o joelho fala isso. E isso, porque de onde o paciente sai, tá muito ruim. E para onde ele vai, aí a gente está falando de uma melhora gigantesca e a sensação de melhora é muito muito grande. Isso é uma coisa engraçada, porque nos Estados Unidos, qualquer artrose com uma dorzinha vira uma prótese. E aí eu acho que essa expectativa é diferente. Mas o americano pensa diferente. O americano é um pouco mais prático. Os países pensam diferente. Acho que com o latino, agora está até melhor, mas eu lembro que há uns 10 anos atrás, você falava numa prótese para um paciente, vinha a família, aí chorava um, chorava outro, e não sei o que, não, mas ela já tem idade. A gente fala, mas não põe prótese em pessoa jovem, praticamente, é mais difícil. Hoje a gente está até mudou bastante. Mudando isso por causa de outras artrose, outras condições, mas assim, eu acho que mudou um pouquinho também o paciente, né? O paciente americano é diferente e a indicação do americano é diferente. O que vocês acham disso? O que a gente tem que pensar sempre é que a gente tem que sempre nortear uma melhora da qualidade de vida do teu doente. Sim. Você precisa pensar que o que você vai atuar naquele momento, ele vai ser importante para que o paciente melhore a sua qualidade de vida. Uma prótese de quadril, por exemplo, o paciente tem dificuldade de sentar para ir no banheiro. Mas isso também está relacionado à nossa formação aqui. Sim. E aí que entra na história que a gente estava falando de diferença com a formação americana. Por quê? Porque se você entra numa loja de bicicleta pedindo um meio de locomoção, ele vai te vender o quê? Uma bicicleta. Uma bicicleta. Então, se você só tem um tipo de tratamento para oferecer para o seu paciente, todo paciente que entrar ali, você vai oferecer o mesmo tratamento. Então, quando você tem outras opções de tratamento, e aí até pela nossa própria formação, a gente consegue ir escalonando isso, norteando e levando o paciente até o momento exato, talvez, da indicação cirúrgica. Eu acho que essa formação do jeito que é no Brasil, ela é mais inteligente por causa disso. Que você tem a bicicleta, você tem a bicicleta elétrica, uma outra com motorzinho, uma moto do lado e um Porsche também, né? Então a pessoa vai poder ter vários padrões aí para poder andar. Eu acho que nesse ponto ela é mais efetiva. Porém, do ponto de vista comercial, ela talvez não seja tão efetiva. Talvez por isso a outra forma, nos Estados Unidos, que é um país onde você tem muito mais uma relação comercial, tudo, ele evoluiu dessa forma. Vocês acham que esse tipo do povo, as características do povo norteiam esse tipo de escolha? O que vocês Concordo, acham? sem dúvida. Você está correto. Cultural. Né? Cultural e até cultural para o médico. Então é a cabeça do paciente e a cabeça do ortopedista. São duas, né? São duas diferentes. E é o que eu volto a elogiar a ortopedia brasileira. Sim, a gente segue um pouquinho mais o parâmetro europeu, acho que nesse ponto. A gente se norteia muito pela medicina, pelo menos no ombro, a medicina francesa é hoje que domina bastante, porque ela é mais centrada no paciente, técnicas diferentes. O americano, ele tem muito esse negócio do novo, do engessado. Do engessado. E eles são Sai da linha, eles... Não tem jeito. Se perdem. Se perdem. Perfeito. A gente, pensando nessa parte de conhecimento um pouco da sala cirúrgica e do nosso ambiente de hospital, a gente tem duas convidadas internacionais que vão dar um prazer para a gente de conversar conosco um pouquinho sobre um pouco da experiência delas. Vou pedir para a gente colocar o fone, porque senão a gente não consegue ouvi-las. E mostrando que realmente a realidade do centro cirúrgico, a realidade do médico, ela é muito diferente em várias partes. Então, Clara Azevedo, Ana Catarina, muito obrigado pela presença de vocês. Sei que hoje nós estamos aqui à noite, aqui no Brasil, em São Paulo, e vocês estão quase no começo da madrugada. E não tem outra forma de agradecer vocês a não ser dizendo meu muito obrigado. E Zé Carlos, quer fazer alguma consideração para elas, por favor? Sim, eu gostaria de fazer uma consideração. Primeiro, apresentar as duas. Elas são duas grandes amigas, duas pessoas que são pessoas maravilhosas que eu admiro muito e que têm assim, uma carreira dentro da ortopedia muito consistente, muito forte e que prometem aí fazer um barulho no mundo também.
mostrando toda a força que hoje nós temos, que vem da mulher, que durante muito tempo, principalmente no nosso meio, não tinha muito espaço. E hoje, com essas competentíssimas amigas, nós temos aí abrilhantado a gente dentro da ortopedia. Muito obrigado por terem vindo, nós estamos muito felizes em ter vocês aqui. Obrigada, Zé. Realmente, depois de uma introdução dessas, uma pessoa fica sem graça, não é? E como é que é a realidade aí? Como é que tem dois tipos de medicina também em Portugal? Como funciona isso daí? Você tem, que nem aqui no Brasil, que tem o SUS, que você tem mais dificuldades, e você tem aí também a parte privada, que onde você tem quase tudo. Como funciona em Portugal? Ou é mais nivelado a coisa? A nossa realidade é um bocado diferente. Nós, classicamente, a nossa estrutura sempre foi muito montada em termos de estrutura institucional pública. E sempre tivemos, aqui em Portugal, o privilégio de ter muitos recursos em termos de equipamento, de recursos humanos de elevada qualidade no serviço público. Entretanto, nos últimos, talvez, 20 anos, começou a haver uma inversão no tipo de investimento e os hospitais privados começaram a crescer e a conseguir também competir em termos de qualidade, em termos de recursos humanos e de equipamentos com o serviço público. Então é um pouco diferente, ou seja, é transversal a disponibilidade de equipamentos e de altas tecnologias, quer no serviço público, quer no serviço privado. Portanto, nós felizmente não temos dificuldades, antes pelo contrário, assim como vocês estavam a dizer, temos o mesmo tipo de tecnologia que nos Estados Unidos, que em toda a Europa, temos acesso a tudo, quer no serviço público, quer no serviço privado. Nós atualmente, eu e a Ana Catarina, formamos uma equipa e trabalhamos exclusivamente em medicina privada, mas não existe uma diferença em termos de recursos. Não sei se me faço entender no que eu estou a querer transmitir. Nós conseguimos prestar o mesmo nível de serviço e com a mesma qualidade, quer estejamos no serviço público, quer estejamos no serviço privado. Pois é uma questão de opção do tipo de trabalho que preferimos fazer. Então o material é o mesmo, as tecnologias acabam sendo as mesmas, tanto num sistema quanto no outro. É tudo mesmo. E neste momento, em Portugal, praticamente toda a gente tem um convênio. Portanto, obviamente que há vários níveis, há vários planos diferentes, não é? Há uns que cobrem mais do que outros, mas vão todos, portanto, toda a gente que tenha um seguro, um convênio, pode ir a um hospital destes que são considerados privados, mas que, na verdade, há já muito pouco por privado. Ou seja, a medicina privada em Portugal, hoje em dia, é a medicina dos convênios, é a medicina das seguradoras. E nós, como profissionais no privado, temos acesso a tudo o que é material e tecnologia que está disponível, não há grande limitação, sem ser aquilo que as seguradoras autorizam que seja pago ao doente. Porque o doente que vai ao privado hoje em dia em Portugal é um doente de classe média, é um doente que não pode pagar 10 mil, 15 mil euros por uma cirurgia. Não sei quanto é que isto se traduz em reais, desculpem. Mas não pode, ou a seguradora ou o convênio paga isto ao doente, ou se eles não autorizam, o doente não aceita ser operado e aí terá de ir para a alternativa que é o público. Mas que neste momento tem uma lista de espera gigante porque eles não têm capacidade para dar resposta à quantidade de doentes que existem em Portugal. Apesar de ser um país pequenino, neste momento está super desregulado nesse aspecto. Portugal está começando a aparecer mais com o Brasil nesse ponto. A gente nota que, mesmo vivendo na Europa, num país, num grande centro mundial que é a Europa, as dificuldades elas acabam sendo um pouco parecidas com a gente em relação ao trâmite com as seguradoras, o trâmite público, as filas, a espera. Mas pelo que eu entendi,
grande maioria da população portuguesa tem acesso hoje, não importa o nível do convênio, mas ao convênio, né? Se a gente pegar a população brasileira, 75% da população brasileira não tem plano de saúde. São Paulo ainda é uma realidade um pouco diferente. A gente acha que 40% tem plano de saúde aqui. Mas Então, se você eu pega não sei outros estados... quantos por cento em Portugal tem plano de saúde? Talvez seja um pelo... Não sei. Mas ainda não chega aos 50. Saúde, e depois há os planos de saúde. Pois. Hoje em dia, em Portugal, o que acontece é que as pessoas vão ao supermercado comprar leite, bolachas, e tem lá um balcãozinho a promover os planos de saúde a preços da chuva. Ou seja, são planos. Nós oferecemos. Então, Mas ele depois, na verdade, aquilo... Então Não compra um dá cigarro nada, e do mas lado é- já compra o plano de saúde, é isso? Compra um cigarro, o plano de saúde do outro lado. E aquilo tu pagas, sei lá, 10 euros por mês, uma coisa assim do género, e aquilo dá-te acesso a 2 consultas por ano. É uma andota, mas o que é facto é que as pessoas estão desesperadas. Isso que acontece em Portugal também acontece na Inglaterra e acontece no Canadá também. Então, mesmo países que têm muito dinheiro, ainda tem que botar tudo num sistema, senão não há dinheiro que chegue, né? Isto está a acontecer, é um fenómeno mundial. É a privatização da saúde, ou seja, a saúde neste momento é cada vez mais um negócio, não é? E é um ótimo negócio. E todos os dias saem pessoas das universidades de gestão com planos novos para a saúde, para gerir o nosso trabalho. E o que acontece é que nós temos um papel aqui muito importante, que é centrar ou manter a saúde centrada no cuidado do doente. Porque se nós não controlarmos isso, nós médicos, o que vai acontecer é que vai haver uma série de gestores que vão tomar decisões que são decisões de saúde, não é? Que vão fazer com que o cuidado de saúde perca a sensibilidade ao doente. Se eles é que decidem o material que nós usamos pelo preço do material, qualquer dia o material que nós conseguimos aplicar nos nossos doentes não é o mais adequado, não é? Portanto, nós temos de lutar pela nossa prática e pelos nossos doentes. Bom, o médico, com este grau de diferenciação que nós temos, com tudo o que nós aplicamos na nossa vida para chegar até aqui, não é? Todo o esforço que nós pusemos e que investimos em nós, tem de ser uma coisa que depois acabe por compensar, não é? Porque senão vai deixar de existir médicos. Ou então vão começar a existir médicos pouco competentes, que são pessoas que não investiram na sua formação. E nós quando formos velhos, vamos sofrer isso na mão dos médicos. O duro é saber quem vai tratar da gente no futuro, né? Esse é o problema. A gente tem dificuldade. E Ana e Clara, a gente sabe, você bem falou da formação, Ana, e fala um pouquinho pra gente dos cursos que vocês estão programando de fazer aí, porque não adianta. A gente, além de ter feito uma formação tão grande, a gente não para de estudar, a gente não para de se atualizar. E como é que é esse curso que vocês estão montando aí? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Vai organizar a primeira edição de um curso que foi pensado para ser um bocadinho diferente dos cursos que já existem, a oferecer uma coisa um bocadinho mais especializada e dirigida a uma determinada técnica. Ou seja, é um curso que não é para residentes, ou talvez para residentes já muito no final da residência e que já se dedicam à cirurgia do ombro, é sim para cirurgiões de ombro, que já fazem ombro há 5, 10, 20, 25, 30 anos, e que este curso basicamente vai ser um dia inteiro a discutir a teoria, porque é que funciona, um brainstorming toda à volta da técnica do curso, que nesta primeira edição vai ser a estabilização anterior dinâmica, com a pressão larga do bíceps, e depois terá uma segunda parte de prática, também de elevada proximidade com a faculty, com os professores, em que em cadáver vamos fazer as várias variantes da técnica, cada uma
feita e ajudada pela pessoa que descreveu a própria técnica, e o objetivo deste curso é ser próximo, é ser um curso focado, em que não há não se dispersa deste tema. E deste módulo vai ser esta técnica, e eventualmente, se isto for um sucesso, haverão outros módulos de outras técnicas. E nós tivemos esta ideia porque nós próprias publicámos a variante da estabilização anterior-dinâmica, depois falámos com o Zé, que publicou também já mais do que um artigo sobre isto, e tem uma técnica espetacular. Convidámos-o para vir cá a Portugal e ele felizmente aceitou. Portanto, estamos muito entusiasmadas por receber esse enorme pedacinho do Brasil aqui no nosso país. Eu não estou tão enorme, não. Eu emagreci um pouco ultimamente. Bom, no cartaz ainda era enorme. É verdade, O cartaz tá enorme. aquela foto que Não vocês tá colocaram atualizado. ali, ele é grande, precisa atualizar a foto dele. Temos de atualizar a foto do Zé, temos de atualizar. Mas pronto, então, para quem estiver a ouvir este podcast e tiver interesse e quiser aproveitar, na altura em julho já vai estar de frio no Brasil, quiser vir aproveitar o calor em Portugal, visitar Lisboa, aproveitar também um pouco das nossas praias, do nosso clima, juntar o útil ao agradável, venha por favor ao nosso curso. As vagas Perfeito. presenciais são limitadas, são poucas, precisamente para nós mantermos a proximidade. Mas o plano também é fazer uma variante de transmissão online através de uma plataforma que é a BIMED. Em breve vão sair as inscrições para a parte online. Perfeito. Sabemos a distância que nós estamos, Ana e Clara, e da diferença de horário que nós temos. Eu queria demais agradecer a presença de vocês. É fantástico e é sempre um prazer enorme falar com vocês, poder ver vocês, e eu espero de coração poder ver de novo. Na parte inferior da tela tem aí o endereço do curso delas, que vai ser feito lá em Portugal, o Shoulder PT, né, que é o grupo de vocês, e está na parte inferior da tela. É um prazer poder compartilhar isso com nossos cirurgiões ortopédicos de especialidade de ombro e cotovelo aqui do Brasil, e com certeza espero que a gente possa se ver mais vezes pessoalmente, porque online cansa um pouquinho, mas pessoalmente a gente consegue se divertir melhor. Muito obrigado, Ana. Sem Muito dúvida. obrigado, Clara. Fiquem em paz e esperamos poder fazer outros podcasts com vocês também. Muito obrigada pelo convite. Nós, por vocês, ficávamos aqui a madrugada inteira. Obrigado. Fazíamos uma direta. Obrigada. Obrigado, pessoal. viu? Tchau, tchau. Adeus, malta. Tchau, tchau. Bom podcast. Obrigado. Tchau, tchau. Você vê que a gente ouve que a gente às vezes reclama um pouco da nossa realidade, mas você vê que às vezes a gente também não tem tanta diferença do que a gente encontra no mundo. Bom, gente, falamos bastante nesse primeiro episódio do podcast Sala de Cirurgia. Falamos sobre a vivência das cirurgias dos convidados aqui, a importância desse aprimoramento que nós temos na realização de cursos e melhorar a nossa vida e nossa tecnologia, conhecendo os novos avanços. Gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, a Implantcast, por essa oportunidade de estar com a gente neste momento. Faz muita diferença quando a gente pode contar com alguém que nos apoia, nos ajuda e acredita no nosso trabalho. E, por favor, aqui embaixo estão os links das nossas redes sociais, das redes sociais do Scientific Research Co., o YouTube. Compartilhe, passe para os amigos e não perca os próximos episódios. Gostaria de agradecer a presença do Daniel, Basile e José, que eu acho que a gente está começando uma grande história, que podemos ter muitos avanços e com certeza vocês voltarão a participar com a gente. Obrigado. Obrigado aí, pessoal. A ideia nossa realmente é que as pessoas entendam como funciona, a gente desmistificar algumas coisas, tentar trazer o médico para perto do paciente. Então a gente falou muita coisa aqui, um pouco de coisa técnica, pesada, mas a gente vai falando sobre coisas leves em uns capítulos, pesados em outro, para poder trazer o paciente próximo do médico, as pessoas entenderem como é que é o nosso mundo, o outro lado ali do bisturi. Perfeito. Obrigado, Daniel. Obrigado, Basile. Eu agradeço também. Fantástico falar com vocês. É bom a gente estar conversando em amigos, porque as coisas rendem. Obrigado, boa noite a todos e esperamos... Eu queria agradecer o Jota pelo
amendoim japonês aqui, que ele deixou aqui. Tá muito bom. Salvou o jantar, foi Salvou o o jantar. jantar de todo mundo. Daniel hoje jantou Amendoim amendoim japonês. Faltou o esquinho, né? Próximo episódio, com No certeza próximo terá um upgrade, upgrade, da porque- oferta aos convidados. Porque, Fique porque tranquilo. quem vai vir vai ser o Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio aí é outro É nível. outro nível, né? aí é outro nível. É outro nível. Gente, obrigado, boa noite. Nos vemos em breve no próximo episódio. Até mais. Um abraço, tchau, tchau.